Lia retorna à praça com uma pergunta. Existe uma ordem nas necessidades? Lia voltou à praça com a mesma pergunta na cabeça. Será que as necessidades seguem alguma ordem? Ela tinha rascunhado uns níveis no caderninho, e a ideia fazia sentido, mas algo ainda escapava. Então a cena respondeu por si. Uma criança chorava de fome, e a mãe largou tudo para atendê-la. Naquele instante não havia conversa, plano nem sonho, havia só a urgência do corpo pedindo. Foi aí que Lia entendeu. Alguns degraus costumam vir antes porque sem eles, os de cima mal conseguem existir. A pirâmide, afinal, era uma ordem de urgências, e ela começava de baixo. A pirâmide tem 5 degraus, cada um com seu papel. Na base, larga e firme, ficam as necessidades do corpo: comer, beber, dormir, respirar. Logo acima, o segundo degrau, a segurança, ter abrigo, estabilidade, não perder o que se conquistou. Depois vem o social: pertencer, ser querido, ter um lugar na roda. Mais acima, a estima, ser respeitado, reconhecido, sentir que se importa. E no topo, a autorrealização, criar, crescer, viver com propósito. 5 degraus, do mais urgente ao mais alto, cada um com seu papel na subida. O degrau de baixo precisa estar firme para o de cima fazer sentido. Lia imaginou: e se alguém tentasse escrever um livro com o estômago vazio? A fome vai gritando, e o sonho vai silenciando, porque o corpo fala mais alto. É assim na escada. Quando um degrau treme, ele vira o mais importante de todos, acima de qualquer outro. Então a regra de leitura era simples: o degrau de baixo precisa estar firme para o de cima fazer sentido. Quando a base está firme, a energia sobe, e aí o olhar alcança mais longe. Mas então ela se lembrou de algo que o professor tinha dito e que mudava tudo. Mas o que é básico não é igual para todo mundo. Na memória, a voz do professor voltou. O básico não é universal, Lia. Ele é relativo. Cada pessoa define o próprio básico a partir de onde vive e do que já conhece. Para um, básico é ter carro. Para outro, o ônibus basta. Para outro ainda, ir a pé é o suficiente. E nenhum deles está errado. Cada um está em paz com o próprio básico. De volta à praça, Lia olhou ao redor com olhos novos. O básico de cada pessoa estava escrito na vida dela. E se o básico é relativo, então a pirâmide inteira também é. A mesma pirâmide lida de forma diferente por pessoas diferentes. Lia observou o camelô arrumando a barraca. Para ele, ter o ponto garantido já era segurança. Mais à frente, uma executiva passava acelerada. Para ela, segurança era outro nível. Plano de saúde, reserva financeira, contrato assinado. E a criança que corria atrás da bola? Ela nem se fazia a pergunta, a base era invisível porque estava dada. A mesma pirâmide, 3 leituras diferentes, porque cada vida trazia um mapa próprio. Então não era possível olhar para alguém e dizer: isso é básico, sem saber a história dessa pessoa. Era individual. E isso mudava a forma de ler a pirâmide e de olhar para os outros. Theo aparece e traz um exemplo que confirma a relatividade. Foi então que Theo apareceu, com aquele jeito calmo de sempre. Ele olhou para o caderninho e perguntou o que ela estava descobrindo. Em que degrau você está pensando? Lia explicou que o básico de cada um era diferente e que a pirâmide seguia o mesmo princípio. O básico nem é o mesmo para todo mundo, Theo. Theo assentiu devagar, como quem estava testando a ideia na própria vida. Faz sentido. Para mim, ter internet estável já é necessidade básica de trabalho. Lia sorriu. Era exatamente isso. Theo estava descrevendo o próprio básico, e ele era diferente do de outras gerações. Exato. Básico muda com a época, com o contexto, com a vida. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, e a praça inteira parecia confirmar o que acabavam de dizer. Alguns degraus costumam vir antes, mas a vida complica essa ordem. Mas aí Lia parou, e uma dúvida apareceu. Se a ordem fosse tão clara, por que algumas pessoas pareciam viver nos degraus de cima mesmo sem os de baixo resolvidos?
Mas tem gente que cria arte mesmo passando necessidade. Theo inclinou para frente. Sim, a ordem não é uma lei rígida, é uma tendência. Alguns degraus costumam vir antes. Não sempre, mas costumam. A tendência existe, mas a vida é mais complicada do que uma regra fixa. Às vezes alguém pula, às vezes desce. Então a pirâmide era um mapa de tendências, não um manual de instruções. Isso mudava tudo. A pirâmide servia para entender, não para julgar quem não seguia a ordem. Pessoas no mesmo nível vivem isso de formas completamente distintas. Lia fechou os olhos e imaginou duas pessoas na mesma cidade, ambas tentando resolver a segurança. Uma trancava a porta simples com medo de que o aluguel não cobrisse o mês seguinte. A outra verificava o cofre cheio, mas ainda não se sentia segura. O medo era outro, mas era real. Estavam no mesmo nível da pirâmide, mas vivendo de formas completamente distintas. O nível não descreve a quantidade, descreve o tipo de necessidade que está em foco naquele momento. E isso era a chave, o que está em foco agora para esta pessoa nesta vida. Para ler a pirâmide de alguém, é preciso conhecer a história dessa pessoa. Cal precisou ir, mas deixou uma última frase antes de sair. Para ler a pirâmide de alguém, você precisa conhecer a história dela. Lia ficou olhando para o caminho que ele fez e a frase ecoou. Conhecer a história. Não presumir o básico, não presumir o nível, perguntar, observar, escutar. Ali mesmo, na praça, ela começou a exercitar. Não que exigente, mas em que degrau essa pessoa está? Era uma pergunta simples que mudava completamente o olhar. A pirâmide não era para julgar. Era para entender, e entender começa com a história do outro. A pirâmide é um mapa de entendimento relativo, individual e vivo. O sol começou a baixar e Lia ficou mais um tempo na praça, deixando a ideia assentar. Ela releu o que tinha escrito: individual, relativo, dinâmico. Era assim que a pirâmide deveria ser lida. Não como uma régua para medir os outros, mas como um mapa para compreender onde cada um está. Mas a série estava só começando, porque ler o mapa era uma coisa, e viver cada degrau era outra. Os próximos episódios desceriam ao chão, ao primeiro degrau, o mais urgente de todos. Porque antes de subir, era preciso entender de onde se parte, e isso começa no corpo. Aprenda mais em enema.clube.